acadêmicos, bem-vindos! Bem-vindos à trilha 1 da disciplina de Fundamentos e Metodologias do ensino de História e Geografia. Vamos iniciar falando da história e o ensino de história. Vem comigo! Nesta trilha, se traça um panorama rigoroso sobre a trajetória da disciplina de História no Brasil, desde a sua institucionalização no século XIX até os desafios da contemporaneidade. As principais discussões elas perpassam e a articulação do ensino com um contexto sociopolítico. Há uma influência das correntes historiográficas e mudanças curriculares que visaram ao longo do tempo a formação do cidadão. Nesse primeiro momento, a gente fala desse percurso do ensino de história no Brasil. A discussão ela é estruturada por meio da periodização, que divide o histórico em 4 fases. A gente fala da construção, consolidação, crise e reconstrução do Código Disciplinar. A fase inicial, que data de 1838 a 1931, ela foi marcada pela institucionalização no Colégio Pedro II, sob influência do modelo francês. O ensino ele visava a formação moral da elite e da consolidação da nação, destacando grandes homens e um discurso que hierarquizava as raças em favor da branca. Essa abordagem era eurocêntrica, tratando a história e a pátria como um apêndice e negando as discrepâncias sociais e a dominação colonial. O período de consolidação vem de 1931 a 1971. Então, esse período ele trouxe a instalação de cursos universitários para a formação docente, isso em 1934, e a influência de cientistas franceses como Fernand Braudel e Lucien Febvre no campo acadêmico. No debate educacional, tornou-se vitoriosa a tese da democracia racial, que defendia a miscigenação e a ausência total de preconceitos. Já a fase de crise, em 1971 a 1984, sobre a ditadura militar, diluiu o ensino de história na disciplina de estudos sociais. Dentro de uma lei de número 5.692/71, que era foi no ano de 1971, esvaziando e despolitizando seu conteúdo em favor de um nacionalismo ufanista. Então, essa fase de reconstrução, ela só vem a partir de 1984, com a LDB, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e com os PCNs em 97, que estabeleceu a diferenciação entre o saber acadêmico e o saber escolar, buscando alfabetizar historicamente os alunos. Por fim, o material ele detalha as influências das escolas historiográficas, o positivismo, que é a neutralidade e a memorização, verdades inquestionáveis, o marxismo, com a visão ampliada de atores sociais, a função transformadora, a tomada de consciência, e os análises, que é a análise crítica, problematização e interdisciplinaridade. A história do ensino de história no Brasil, percursos, influências e desafios. Nesse momento, a historicidade do ensino de história no Brasil, uma periodização, segundo Schmidt, a gente consegue perceber que o ensino de história, diferentemente de uma prática estática, ela possui toda uma historicidade. E essa historicidade, ela implica, que é impossível considerar esse ensino sem articulá-lo com os contextos e as estruturas da sociedade em que está inserido, variando, portanto, ao longo do tempo e dos locais em que é desenvolvido. Para que a gente consiga compreender esse percurso, esse material ele utiliza uma periodização que é proposta por Schmidt, que demarca a trajetória da disciplina em 4 momentos principais. Ele fala da
construção do Código Disciplinar da História no Brasil, que data de 1838 a 1931, a consolidação do Código Disciplinar da História no Brasil, que vai de 1931 a 1971, a crise do Código Disciplinar da História no Brasil, que vai de 1971 a 1984, e, por fim, a reconstrução do Código Disciplinar da História no Brasil a partir de 1984. Então, o marco inicial da institucionalização da história como uma disciplina obrigatória, ela se deu com a criação do Colégio Pedro II, em 1938, e aí ela vem estabelecendo e destinando a formação intelectual da elite econômica e política do Império, adotou um programa inspirado no modelo, claro, francês. Conforme Nadai, o regulamento do colégio, ele determinou a inserção de estudos históricos no currículo, a partir da sexta série. A influência europeia ela era assumida, como evidencia o discurso de Bernardo Pereira Vasconcelos, que foi preciso buscar no estrangeiro a experiência que nos faltava, a atração irresistível que então exerciam sobre nós as ideias, as instituições e os costumes franceses. Impôs-se o modelo francês de educação no Brasil. O ensino visava a formação moral, através dos exemplos dos grandes homens da história, e construía uma narrativa nacional através do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Essa narrativa incluía a contribuição das três raças, mas com explícita hierarquização e valorização da raça branca, silenciando conflitos e a dominação do colonizador. E aí, o período de consolidação ele foi marcado por reformas e inovações institucionais. Em 1934, ocorreram as primeiras medidas concretas no sentido da inovação do ensino em geral e de história em particular, com a instalação dos primeiros cursos universitários para a formação de professor secundário. A formação docente, ela recebe contribuições de cientistas franceses como Braudel e Febvre e também o grande historiador Claude Lévi-Strauss. No debate educacional da década de 1930, a tese democracia racial se tornou vitoriosa, sendo expressa nos programas e livros didáticos, defendendo a miscigenação e a total ausência de preconceitos raciais e étnicos. Contudo, a crise do Código Disciplinar culminou lá em 1971 com a Lei de 5.692, que substituiu o ensino de História e Geografia pela disciplina de Estudos Sociais. Esse movimento esvaziou e despolitizou os conteúdos de história, sendo um instrumento de veiculação e formação do espírito cívico. Nadal diz, ele sintetiza que esse controle sobre a disciplina histórica na ditadura deu-se pelo esvaziamento de seu sentido crítico e contestador e pela glorificação dos autoproclamados heróis. O último período, iniciado a partir de 1984, é de reconstrução, resultado das críticas aos estudos sociais. Então, esse processo ele foi formalizado com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB, em 1996, e os Parâmetros Curriculares Nacionais, os nossos PCNs, em 1997. Nesses documentos, a compreensão de história se expande e o objetivo principal do ensino de história não é mais formar pequenos historiadores, mas sim alfabetizar historicamente os alunos, desenvolvendo habilidades para uma leitura historicizada da realidade. Embora o ensino atual busque colocar o aluno como centro da relação de ensino e aprendizagem, Silva Júnior aponta que a história do ensino no Brasil ela é marcada por uma versão excludente, opressora e silenciadora de diversos sujeitos, persistindo o ensino eurocêntrico e um olhar enviesado sobre os nossos alunos. As correntes historiográficas, elas exerceram forte influência na história ensinada, direcionando o modo como se efetivavam o ensino e a aprendizagem formal.
O positivismo, ou a escola metódica, ela caracterizou o ensino inicial como uma concepção linear e progressista do tempo, onde o conhecimento ele era considerado uma verdade inquestionável. O professor, focado na tendência pedagógica liberal, ele atuava como detentor e transmissor de conteúdos. E o processo educativo, ele insistia em operações mnemônicas voltadas para a enumeração de datas, heróis e grandes feitos. Então, de acordo com Fialho, Machado e Salles, nesse período a educação ela foi marcada pela falta do pensamento crítico, pela formação de um sujeito cívico. Os alunos, por sua vez, eles possuíam uma postura passiva na construção de um conhecimento, que era tido como inquestionável e verticalizado. Conseguimos concluir que o estudo da história e seu ensino no Brasil, ele revela uma evolução marcada por tensões entre a necessidade de construir uma identidade nacional e as diferentes ideologias políticas e correntes acadêmicas. O percurso, ele mostra a passagem de um ensino elitista, né, mnemônico, fortemente influenciado pelo positivismo e pelo eurocentrismo, para uma proposta contemporânea, que ao buscar a alfabetização histórica dos alunos, ela almeja formar sujeitos críticos e ativos, capazes de confrontar o saber escolar com a sua realidade conforme as exigências da LDB e PCNs. Esse processo de reconstrução do Código Disciplinar, ele evidencia a complexidade e contínua inter-relação entre o saber acadêmico, historiografia e o saber escolar. Queridos acadêmicos, finalizamos aqui a nossa trilha 1 e aguardo você para nós estudarmos e conhecermos um pouquinho mais sobre fundamentos e metodologias de História e Geografia na trilha 2. Até lá! Tchau, tchau!